Hoje chegamos ao episódio 15 de Educação Política. Para mim, não há outra maneira de construirmos a cidade, o Estado e a nação que sonhamos, se não for pela transformação mental de você, eleitor. Bom, hoje eu quero falar sobre algumas frases que muitas vezes falamos e ouvimos e temos como verdade absoluta, mas não é bem assim. Uma delas é: todo político é ladrão. Na verdade, essas frases em que usamos todo, toda, sempre, nunca, são muito perigosas e muitas vezes se tornam injustas. Nós, no restante do Brasil, conhecemos Bolsonaro após ele estar 30 anos na vida pública sem ter nenhum caso de corrupção em seus mandatos, como legislador pelo Rio de Janeiro. Isso nos acordou para o fato de que nem todo político é ladrão. Isso gerou em nós uma esperança. Eu conheço políticos antigos que hoje não mais estão na vida pública e que têm uma vida super modesta. Um deles me disse que já foi questionado por pessoas sobre isso. Como pode você ter sido prefeito tantas vezes em tal cidade e não enriqueceu? Ele respondeu que nunca quis ser prefeito com o objetivo de enriquecer. Então, queridos, pode até ser regra, mas há exceções. E se há exceções, então é possível sim que alguém entre na política, preste um bom serviço e não se corrompa. E é disso que a sua cidade, o seu estado e o Brasil precisam. Acreditar e apostar nessas pessoas. Elas definitivamente existem. Podem não ser a maioria, mas fazem a diferença. Outra frase equivocada é dizer que a política é a área mais corrupta, que ser político é sinônimo de ser corrupto e que quem se envolve em política se torna corrupto. Bom, a corrupção não é exclusividade de uma área ou de uma profissão, amados. A corrupção está no coração do ser humano e se manifesta em todas as áreas. Então, precisamos parar de fazer da área política as costas largas. Ela é apenas um reflexo da sociedade, das demais áreas. Seu filho não vai se perder na política porque é a política. Se o caráter dele não for bom, ele pode ser um empresário corrupto, pode ser um advogado, um juiz corrupto, um administrador, um jogador de futebol, um advogado, um contador corrupto. Eu lamento que há pessoas maravilhosas e que têm uma causa, defendem uma causa, têm credibilidade e coragem pela causa, mas decidem jamais se envolver em política, pois temem que se corrompam, pois não querem se misturar com corruptos e serem confundidas como sendo um deles. Quem mais gosta dessa falácia sendo dita e repetida é o próprio político corrupto. Ele não se ofende, não. Ele acaba demarcando o território e se perpetuando no poder, pois ele tem a coragem que pessoas honestas não têm. Eles tomam conta do espaço que pessoas honestas abrem mão por medo, constrangimento, vergonha de serem julgadas, confundidas com os corruptos desse ambiente. A corrupção política só se estabelece por causa dos corruptos de outras esferas. Quantos funcionários públicos corruptos e corruptores você conhece? E eles não são denunciados, e quando são, não dá em nada. O corporativismo fala mais alto. Então, precisamos deixar de ser hipócritas e parar de jogar a conta da corrupção só na área política. A corrupção no judiciário, por exemplo, é hoje o que sustenta a corrupção política. A corrupção de empreiteiras, a corrupção em compra de material superfaturado que nunca chegou, como os respiradores do Nordeste no meio de uma pandemia. A corrupção da imprensa. Então, existe sempre o joio e o trigo, e eles vão andar juntos por muito tempo. Precisamos ter coragem de sermos o trigo em todas as oportunidades e áreas que desenvolvemos, e na política não é diferente. O desafio é o mesmo. A corrupção precisa ser tratada no coração. A pessoa corrupta é corrupta porque é, e não porque ela é política. Se ela escolher outra área, será corrupta do mesmo jeito. Aos honestos, de princípios, humildes que estão dispostos a aprender a fazer o que é certo, mesmo que ninguém tenha feito ainda, tenham coragem de entrar nessa seara. Pois bons políticos podem impactar positivamente a vida de muita gente, de incontáveis cidadãos. Até a próxima oportunidade.